Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do ADEC TV. E hoje eu tô aqui acompanhada, muito bem acompanhada, né, nessa mesa que nós vamos voltar a falar sobre o livro do pastor Luciano Subirá, Graça Transformadora. Nós estamos no capítulo 3, o prazo e o propósito da lei. E aqui do meu lado direito, estamos aqui com o pastor Daí. Pastor Daí, né, é da ADEC, da Assembleia de Deus Caratinga, pastoreando lá no bairro Santa Cruz. Santa Cruz. Paz do Senhor, pastor. Pai do Senhor a todos. Bem-vindo, né? Muito obrigado pela Mais honra uma de vez. novo, né? Jesus é gracioso, né? Aqui do meu lado esquerdo nós estamos com o pastor Osiel. E ele está pastoreando a nossa subsede lá de São João do Oriente. Isto. E ao lado do pastor Osiel nós estamos aqui com o nosso irmão Rodrigo. Futuro pastor, Rodrigo. Amém, em nome de Jesus. O Se Deus Rodrigo quiser. congrega lá em Dom Cavate. Isso. Isso, né, Rodrigo? Também é Assembleia de Deus Caratinga, Dom Cavate. Rodrigo, bem-vinda. Sua primeira vez aqui no ADEC. Sim. Obrigado, agradeço. Bem-vindo. Vamos falar desse livro maravilhoso, né? Acho que eu já cheguei a falar aqui, pessoal, o pastor Luciano Subirá diz ele que na pandemia ele escreveu 5 livros. E esse foi o primeiro que ele lançou, Graça Transformadora. Em 2 anos ele escreveu 5 livros. Nós chegamos no capítulo 3. E para começar, eu quero ler a frase que tem aqui, iniciando o capítulo 3, de Agostinho de Hipona. A lei foi concedida por Deus para que busquemos a graça. E a graça nos é oferecida para que possamos cumprir a lei. Confuso, pastor? Complexo e acessível ao mesmo tempo, né? A graça, a lei ela mostrava quem era, né? Quem era o indivíduo, né? Mas não dava solução para o indivíduo. Mas a lei também mostrava a necessidade desse alguém procurar um socorro, né? Do mesmo jeito que a graça já, para o sujeito ter acesso a essa graça transformadora, ele tem que entender quem ele é. Ele chegou no fundo do poço e a graça vai transformar a vida dele. Não tem como entender, Daniel. Rodrigo, desculpa. Por que eu cismei, Daniel? Rodrigo, não tem como entender a graça sem primeiro entender completamente a lei? Sim, de fato. Porque a lei revela para o homem quem ele é. Ela mostra que há um problema de natureza em nós, né? Nós nascemos em uma condição pecaminosa. Paulo diz em Romanos 7, o mal habita em mim, o pecado habita em mim. Então a lei revela esse fato para nós. E ao entendermos esse fato, nós, né, entramos em certo desespero porque reconhecemos que estamos condenados pela própria lei. O mandamento me condena. No entanto, quando eu reconheço esse fato, eu começo a procurar um recurso. E esse recurso é Jesus. É a graça que é apresentada a nós. E aí, pastor Ziel, concorda? Que bom estar aqui novamente, concordo, sim. E é sobre isso que a gente estará falando, né, neste dia, que a importância da lei e também a importância da graça. E nós iremos ver como que um complementa o outro, com uma grande diferença, né? Mas é sobre isso que a gente iremos ver a maravilhosa graça que está sobre a nossa disposição, como ela vem para complementar a lei e não para abolir, para tirar a lei, né? Isso nós iremos ver. Nós vamos ver. E esse assunto é muito legal, porque confunde muito um pouquinho, né? Muitos acham que a lei, assim, Jesus veio e aboliu a lei. Não, Jesus veio cumprir a lei, porque nós não éramos capazes de cumprir a letra. Sim. Por isso que ela revelava o nosso pecado e a gente não conseguia. A mesma coisa que você está se olhando no espelho, você está vendo a sujeira e você não consegue se limpar. E eu acho muito importante, aqueles que estão nos ouvindo e vendo neste momento, se tem alguma dúvida referente à lei, né, e principalmente à graça, é um livro que vai ajudar demais, mas demais mesmo, a pessoa ter um norte para entender bastante, porque Luciano Subirá, ele vem com a linguagem muito simples aqui, de fácil entendimento, e baseado nisso que nós estamos falando, que a lei nada mais é do que apontar
dos nossos erros, né? Condutora, né? É, aquela que nos conduz a mostrar o nosso erro. Mas parou por aí. O que mais que a lei pode fazer? Nada mais do que isso. Por isso que veio a graça, porque já que a lei aponta o nosso erro, precisava de alguém agora e de alguma coisa agora para apagar os nossos erros. Isso e nós temos isso na pessoa de Cristo. De Cristo, através da graça transformadora. Isso. Rodrigo, vamos lá, quero fazer uma pergunta. O verdadeiro evangelho, assim como a lei, expõe a condição pecaminosa do ser humano. Se sim, qual a diferença entre eles? Nós demos uma introdução. Sim, a lei aponta o pecado, o evangelho também aponta o pecado, né? Porque nós não podemos anunciar o evangelho, que são as boas novas, sem antes anunciar o porquê do evangelho. Então, às vezes nós dizemos assim, Jesus morreu para te salvar, de fato. Mas me salvar de quê? A pessoa precisa entender do que ela está sendo salva. Por que foi necessário que Jesus morresse em seu lugar? E a lei ele tem esse propósito. Ela mostra para o homem quem ele é, revela, né, a condição pecaminosa do homem, mostra que ele está condenado à morte. Mas em Jesus, por meio da graça, né, nós somos não apenas perdoados, nós temos os nossos pecados não apenas cobertos, né, por conta da sua morte expiatória, mas a graça também que vem nos capacitar. Agora, é necessário, né, tanto que a lei aponte o pecado como o evangelho, porque o evangelho é o evangelho que prega o arrependimento. Sim. Sim. Mas para nós nos arrependermos, nós precisamos reconhecer esse estado de natureza pecaminoso que nós vivemos. E que, segundo, né, no capítulo 2 desse livro, fala que o pecado, né, ele foi passado pela reprodução para nós, através de Adão, né, pelo DNA. E, pastor, dando continuidade, né, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Então, sem a graça, estaríamos condenados à morte eterna. Impossível, como o Rodrigo falou com propriedade, a lei, ela demonstrava, né, era o raio-x do homem, mas não dava a solução. Trocando por miúdos, a lei, Paulo vai, o tratado da graça, é Romanos, né, e Paulo vai tratar isso com muita propriedade, quando ele vai dizer que a lei é boa, é perfeita. Agora, a lei é espiritual e o homem era totalmente carnal. Não tem como alguém carnal cumprir algo espiritual. Impossível, é água e óleo, pode misturar, daqui a pouco se divide. Então, o que Jesus, trazendo a graça, o que ele fez? Aí, Gálatas 2:20, Paulo vai explicitar isso, dizendo: eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí, em Romanos, ele vai tratar que ele morreu, como Jesus morreu para o pecado, ou pelo pecado, né? Não dele, da raça humana. Paulo explica: eu morri em Cristo. Quem aceita a graça morreu. Esse velho homem, a velha natureza, foi mortificada. E a graça vem fazer algo extraordinário. Ela traz à vida o espírito humano, né, novamente, e aí torna o homem carnal novamente a um ser espiritual. E a graça, pelo Espírito Santo, implanta no ser humano o caráter divino, o caráter de Deus. E aí agora a lei de Deus, o caráter divino implantado em nós, nos dá a capacidade de cumprir a lei pela graça. Ele escreve assim, olha aí, o Luciano Subirá tem um trecho que fala assim: a lei é o professor que ensina onde você errou. Você precisa de um salvador. É aí onde Jesus entra com a graça e com a verdade. É um livro fantástico esse que nós estamos aqui proseando sobre ele, né? É um livro fantástico, fantástico. Na verdade, por mais que a gente queira, que a gente está apenas fazendo pequenos comentários, mas o conselho meu para todos que estamos vendo e ouvindo é: adquira um livro deste e leia bastante, que você vai ser muito enriquecido com tudo que está aqui escrito. Enquanto a irmã Carol não consegue trazer o pastor Luciano Subirá, a gente aconselha a ler no livro, né?
É a DEC, né? Fica a dica. Fica a dica, né? Não. Com respeito, tá? Claro. Sobre essa questão da impossibilidade de o homem cumprir a lei, eu entendo que o exemplo mais claro, assim, mais nítido, se encontra em Romanos 7. Porque ali o que é dito é o seguinte: eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. O bem que quero fazer não faço, o mal que aborreço, esse faço. Mas miserável homem que eu sou, né? Eu concordo com a lei, eu entendo que a lei é palavra de Deus, mas eu não tenho em mim mesmo a força necessária para cumprir com essa vontade, para cumprir com essas determinações. Então eu careço, eu dependo da graça de Deus para cumprir a lei. Para fazer a vontade de Deus, só através da graça que me capacita. Só através da graça. Essa frase de Paulo é maravilhosa, né? Assim, realmente funciona assim. O bem que eu quero fazer, se não faço, acabo fazendo o mal que eu não quero. E só complementando, a lei é este um dos objetivos, mostrar, né? Revelar a força do pecado em nós e cada dia mais mostrar a incapacidade do homem querer se resolver sozinho. E nós precisamos resolver essa situação, porque o pecado ele castiga a humanidade. O salário do pecado é a morte. Então nós precisamos de uma solução para isso, e a solução está na graça de Jesus. Veio com a pessoa de Cristo, né? Que prega o arrependimento, que sem arrependimento não há remissão de pecados. E o Senhor chegou para o pessoal adquirir esse livro, ler. Ainda mais num tempo, né, Rodrigo? Que nós temos uma graça aí deturpada, né? Uma hipergraça, né? Que a graça te dá direito a tudo. E não é assim. Ou uma graça específica para alguns somente. Para alguns somente, né? Então, esse livro, eu acho que vai trazer esse entendimento sobre o que é realmente a graça divina, a graça, né? E vai explicar direitinho. O que você acha dessa graça deturpada, hipergraça, ou a graça específica? Então, não é uma novidade, né? Já desde os tempos da igreja primitiva, sempre existiram aqueles que se opunham ao evangelho, à verdade de Deus. Tanto que nós vemos inúmeras advertências com relação aos falsos mestres, aos falsos profetas, até mesmo com relação aos colossenses, quando Paulo fala que o evangelho crescia e multiplicava no meio deles, ele disse o seguinte: vocês aprenderam de Epáfras. E ele menciona, ele é fiel ministro de Cristo. Então, há essas distorções, há esse falso evangelho, essa apresentação da graça de uma forma deturpada, que muitos confundem com libertinagem, né? Eu poder fazer tudo o que quero porque a graça me perdoa. Mas o que o Subirá apresenta nesse livro, de modo muito claro, é que a graça não apenas me perdoa, a graça me dá a condição de não pecar. De não pecar. Te dá tanta liberdade, né, Rodrigo? Nos dá tanta liberdade que a gente opta em não pecar. Isso. Porque, na verdade, quando você nasce de novo, né, o novo nascimento, na verdade, na vida do cristão, o pecado, não sei se os senhores concordam, pastores, ele tem que ser um acidente de percurso. Sim. Não somos santos sem pecados mais, mas ele vira um acidente de percurso. Ele não é mais premeditado. Não, é errar o alvo, literalmente. Interessante, o pastor mencionou sobre o aspecto de morrer com Cristo. Então, para aqueles que morreram com Cristo, também ressuscitaram, né, para viverem novidade de vida. E essa novidade de vida a gente vive através do Espírito. O interessante é que aqui no livro, na página 67, o Luciano Subirá traz algumas citações da Epístola aos Hebreus que demonstram a insuficiência da lei em aperfeiçoar o homem. Então tem vários textos aqui nesse sentido. Um deles diz assim: isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. O capítulo 10, verso 1 diz assim: ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente, eles oferecem. Ou seja, lá na lei levítica, na lei dada por intermédio de Moisés, nós temos os sacrifícios. Sim. E esses sacrifícios faziam expiação pelo pecado, cobriam. Só cobriam. Mas não removiam, não tiravam o pecado. E a mensagem da graça é:
Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não apenas cobre, ele tira, ele remove pecados. Então, imaginemos um exemplo. A pessoa vivia na prática de um determinado vício. Então, se ela chegasse e oferecesse o sacrifício, realmente arrependida do que fez, aquele sacrifício cobria o seu pecado. Mas ela ia voltar a cometer aquele mesmo vício. Por quê? Porque ela não foi liberta, né? Aquele sacrifício apenas cobriu o seu pecado. Mas a mensagem de Jesus, né, a mensagem da graça do Evangelho é: Jesus, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então ele transforma a vida da pessoa. De dentro para fora. De dentro para fora. De modo que ela não apenas é perdoada, mas é agora liberta, de modo a não ser mais escrava daquele pecado. Aí entra o que você mencionou, o pecado como um acidente meramente. Meramente. Começa o processo da santificação, né? E eu fico pensando... Hoje mais santo... Amanhã mais santo que hoje, né? E diante dessas palavras, como que Deus é grande, amoroso, e Ele tem um propósito muito grande com o homem. Tipo assim, eu sei que vocês vão pecar. Não que seja uma coisa premeditada, mas eu sei que vocês vão pecar. E sabendo disso, eu já vou providenciar algo para vocês se redimir, que é a graça através da pessoa do Senhor Jesus. Como o Rodrigo falou, outrora, na época da lei, não tinha essa condição. Mas devido à graça vir agora, não somente nós identificamos os nossos erros, mas se nós quiser ter uma mudança de atitude através da graça, nós podemos. É verdade. É muito, e Deus já mostra a sua graça desde Gênesis, né? No Éden até Apocalipse. Eu vou deixar a próxima pergunta, mas nós vamos responder no próximo bloco. Só vou ler. Se vivemos nos dias da nova aliança e Cristo já consumou a sua obra, qual a importância de se entender a progressão da revelação bíblica? E nós voltamos no próximo bloco com a resposta a essa pergunta. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Voltamos. Eu deixei uma segunda pergunta no primeiro bloco, mas eu vou repetir ela porque ela é um pouquinho complexa. Se vivemos nos dias da nova aliança e Cristo já consumou sua obra, qual a importância de se entender a progressão da revelação bíblica? Essa eu nem vou apontar, vou perguntar quem quer começar. Está consumada a obra lá na cruz, a hora que ele fala tetelestai, está consumado? Sim. Ali foi consumado? Sim. Sim, sem sombra. Ali, tudo o que havia para ser cumprido, ele cumpriu, né? Agora, acerca da pergunta,
qual a importância de entender essa progressão, a progressão da revelação bíblica? Eu entendo que é uma forma até didática de Deus se relacionar com o homem, né? Mostrar para ele sempre mais e mais, de modo que a humanidade vai se aperfeiçoando, né? De modo que de Adão até Moisés não havia lei, mas de Moisés até Jesus, o período da lei, e agora de Jesus até os nossos dias, nós estamos vivendo o período da graça de forma plena, né? Porque a graça sempre existiu, ela é parte dos atributos de Deus. Sim, isso Deus muito é importante. gracioso. E por que eu considero importante nós entendermos essa progressão da revelação? Porque nós entendemos quem nós somos. É importante nós reconhecermos quem nós somos. Se a lei, por um lado, revela que eu sou pecador e eu tenho uma doença, né, um problema de natureza, isso me conduz como um pedagogo, como um aio, a buscar a Cristo, que é a única solução para a minha vida. Agora, já tomando posse do Evangelho, da graça de Deus, tomando posse do cálice da salvação que nos é oferecido, né, somos libertos da lei do pecado e da morte. Paulo diz isso em Romanos 8, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, né, mas segundo o Espírito, para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí ele diz o porquê. Porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Agora, ainda assim, mesmo diante desta nova etapa da nossa vida, né, já de liberdade em Cristo, e liberdade, né, para vencer o pecado, liberdade da escravidão, ainda assim estamos sujeitos ao pecado, né, e nós iremos pecar, mas vai chegar um momento, né, a própria revelação bíblica já aponta para isso, em que os nossos corpos serão transformados, glorificados, e o que é incorruptível, aliás, o que é corruptível revestirá da incorruptibilidade. Exato. E aí já não mais haverá pecado. E tá aí toda essa progressão. Isso. Foi como se fosse uma evolução mesmo. E talvez não está... toda essa progressão talvez não está... Talvez as pessoas ainda não tomou par desse conhecimento, dessa progressão ainda. E às vezes fica preso ainda em alguma fase e não esforça até mesmo para descobrir, né, essa progressão que houve. Eu gosto muito do Provérbios 4 e 18, que fala que a vereda, né, o caminho do justo, é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Então eu acredito que o nosso caminho, cada vez mais santificando e aproximando do Senhor, vai se revelando pouco a pouco, para que nós possamos chegar assim uma vida plena com o Senhor Jesus. Isso, quando a gente olha para a questão bíblica, história bíblica, a gente vai encontrar Deus buscando se relacionar com o primeiro casal, descendo na virada do dia, no início da tarde, no início da noite, todos os dias, se revelando para se comungar, né, para se relacionar com a sua criação. Quando eles perdem o direito por causa da desobediência, por causa do pecado, que Paulo vai falar em Romanos 3:23, né? Todos pecaram. Todos pecaram destituídos. Eu confundi Romanos 3:23 com Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Mas é isso mesmo, Romanos 3:23, todos foram destituídos da glória. E aí, como o homem perde esse relacionamento com Deus, Deus vem, aí se mostra, Deus se revela, Deus deixa de ser aquele Deus pessoal, né, e se mostra o Deus todo-poderoso na história bíblica. Ele é o Deus das gerações, mas é o Deus que se revela por Moisés com fogo, aquela glória e tal. E aí, ninguém se relaciona com esse Deus, é impossível. Eu entendo que Deus é como a energia captada nas grandes hidrelétricas, né? Aquela energia que não há manuseio humano, o homem não pode manusear ela, que senão ele está morto mesmo. E aí, quando ela é captada lá, ela vem sendo distribuída, né, minimizada, ela continua tendo o mesmo poder, mas agora no interruptor ela é acessível, ela serve para nós. A fonte é a mesma, só que ela veio agora a ser útil para nós.
Jesus vem nos mostrar o Deus Todo-Poderoso agora, mas mostrando não Deus Todo-Poderoso, mostrando o Pai. Olha só que coisa gloriosa. É o mesmo Deus, mas agora ele mostra de forma... Ele vem mostrar um Deus que não é só o Deus Todo-Poderoso. Não é só o Criador. Não é só o Criador. Ele é o Pai amado. E aí se torna acessível. E muito importante, olha que interessante, porque se nós perguntar, talvez para a maioria das pessoas, você quer que Cristo se revele para você? Eu acredito que todos nós falaríamos assim, sim, eu quero. Mas, na verdade, ele não pode se revelar e talvez nunca se revelará na totalidade para nós. Sim. Porque não tem como, só na glória. Desde o início lá, quando ele se revelou para Moisés, lá no monte lá, não pôde presenciar totalmente a glória ali, né? Porque homem nenhum suportaria. Eu acredito que é por isso, então, que nós precisamos entender a progressão da revelação bíblica. Está escrito, Cristo consumou a sua obra. Então, se ele consumou, nós já sabemos tudo o que precisa? Não, por mais que ele consumou a obra, ele não pode revelar tudo para nós de uma vez. Ele precisa se ir revelando de pouco a pouco, porque se revelasse tudo de uma vez, nós não suportaríamos. De acordo com a fé. De acordo com a fé, acreditando nessa graça, né? E toda revelação está aqui, está na palavra, né? Aquilo que Deus quis revelar, que também como que um ser transcendente, o Criador de tudo. Ele que se revela ao homem, ele se revelou do jeito que ele quis, até onde que ele achou que deveria se revelar. A partir dali, não compete mais a nós. Tá certo, Rodrigo? Sim. O que ele não quis revelar não compete mais a nós. Ele revelou o que precisavam saber nessa progressão toda. Ele já revelou o suficiente que precisavam saber para ter essa glória eterna, esse corpo glorificado e morar no céu e sim poder participar e saber de tudo. Nós temos todo o necessário para chegar lá, né? A palavra é suficiente para nos conduzir até a eternidade. Basta que nós abracemos a palavra, né? E o entendimento ele se faz fundamental. Tanto aqueles que ensinam são fundamentais, a exemplo Epáfras, que ensinou com fidelidade, e aqueles que estavam dispostos a ouvir e entender. Eu acho interessante que na parábola do semeador, Jesus ele fala que a boa terra se refere ao coração do homem que ouviu e entendeu. E a palavra entender ali é uma palavra grega que significa juntar com a fim de compreender. Então é a pessoa que está atenta, juntando todas as informações, porque ela tem a intenção de entender, de compreender e de encontrar a verdade. Então isso é fundamental. Nós buscarmos na palavra de Deus, com esse coração aberto, disposto a ouvir e entender o que a palavra tem a nos ensinar, que é a palavra que nos vai guiar até lá. O Rodrigo falou um negócio interessante, coração aberto. Tem uma coisa difícil demais, que é o ser adulto, né, o homem, a mulher, ele tem um problema sério que é achar que é conhecedor de tudo. E com a graça não funciona. Se não tiver o coração ensinável, aberto, tem pessoas que a gente fala do evangelho, é verdade. Quem continua no pecado vai para o inferno. Deve ser minha verdade. Mas ele não quer. Ele é o sujeito que sabe, vai no médico, sabe onde tem um remédio, mas ele pega a receita e fixa lá na geladeira, na parte externa, e olha para o remédio, para a receita, não usa o remédio, não tem iniciativa. Não vai ter mudança de vida, não vai ter. E só para fechar a minha participação nessa pergunta, eu não tinha dado ênfase nem pensado na importância desta pergunta que você falou, sabe? Precisa de paciência para entender a revelação que o Senhor quer nos revelar dia após dia. Repito, nós estamos vivendo num mundo hoje das coisas muito rápidas, né? Muito repentina. Só que, como diz o pastor Daí, quando se fala acerca das coisas espirituais, tem que ter paciência para, de pouco a pouco, tendo essa revelação bíblica e essa revelação até do propósito de Deus nas nossas vidas. Acho que é importante a gente ter paciência e confiar na graça de Deus.
Isso é muito importante. Eu vou fazer outra pergunta aqui para vocês, pastores, e para o Rodrigo. Vamos lá. Somos escravos do pecado, éramos escravos do pecado, até entender essa graça, até nascer novamente. Mas a partir do momento que eu não sou mais escrava do pecado, né, que eu tenho Cristo, eu aceitei toda a obra da redenção, eu sou escravo de Cristo. Sim, não tem vontade própria. O livre-arbítrio. Tá Não, mas Paulo vai falar que ele é prisioneiro de Cristo. Vontade daquilo. E aí é uma questão para outro dia, né? Essa discussão teológica, porque nós acreditamos no livre-arbítrio, pregamos o livre-arbítrio, acreditamos. E aí eu vou lançar para o Rodrigo essa. Ele explica. É aquela história, Rodrigo. Não sei se é em Levítico que tá. Acho que era, que quando mandava lá, o Senhor ia libertar o escravo. E o escravo não queria ir embora, porque ele gostava do seu senhor. Da orelha ele furava a orelha, que quer dizer que ali ele quis ficar por vontade própria, ele era um escravo liberto, mas ele quis ficar por vontade própria, por adorar, por gostar muito do seu senhor. É a nossa situação hoje? Sim. Eu acho muito bonito quando os escritores bíblicos, eles iniciam suas epístolas dizendo, né? Se apresentando, meu nome é Pedro ou é Paulo, mas servo de Jesus Cristo. E a palavra servo ali, né, é doulos, é escravo mesmo. Por quê? Ele pagou um preço pelas nossas vidas, ele nos comprou, ele derramou o seu sangue. Né? O apóstolo Pedro disse, não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, mas com precioso sangue, né, que ele nos comprou. Agora, interessante que Paulo, salvo engano, em sua epístola aos Coríntios, ele diz assim, que os homens nos considerem como dispenseiros da graça de Deus e ministros. São duas palavras que apontam para servo, né, para escravo. Mais essa dispenseiro, era aquele escravo que ele, por parte do seu senhor, adquiria tanta confiança nele. Não era um escravo comum. Não era. E o senhor confiava a sua fazenda àquele escravo, para ele administrar a sua fazenda. Ele é que administrava. Eu acredito que já seja esse escravo da orelha furada. Ele tinha tanta confiança no seu senhor, o seu senhor tanta confiança nele. Eu acho que pode continuar. Não, isso é lindo, né? É lindo. É que Deus, ele, apesar de sermos escravos, ele concede a nós a oportunidade, né? A confiança de nós administrarmos os recursos, né, que ele colocou à nossa disposição. Somos nós que evangelizamos, a título de exemplo. Somos nós que anunciamos essa tão grande salvação. Não são os anjos. Sim. Somos nós. Quando o filho pródigo volta, né, da sua trágica viagem, o pai dá a ele um anel, que na realidade está, né, a maioria das versões fala anel, mas no original não é um anel, não é uma aliança, é um anel, é o anel que duas categorias de pessoas tinham, que eram grandes administradores e reis. O pai o cara vendeu tudo, perdeu a parte da herança, e o pai falou, você administra agora. É muita graça, é exatamente o que o Rodrigo falou. Somos despenseiros, né? Da graça, volta mordomos, mesmo, né? Assim, mordomos, ministros. Porque a palavra escravo, ela se remete a uma coisa assim, muito insignificante, uma coisa... Da nossa cultura. Na nossa cultura, sim. Aí, quando muito se fala, ruim. Muito ruim. Muito ruim. Uma coisa que as pessoas não gostam nem de falar sobre isso. Aí quando se fala que você é escravo de Cristo, aí imediatamente a gente remetemos a alguma coisa ruim. Mas na verdade, como o Rodrigo disse, não tem nada de ruim nisso. Não. Né? Nada mais, nada menos do que dispenseiro e ministro de Cristo. Isso para nós, né? Mordomo de Cristo. Voltando ao livro, a última pergunta, nós temos 6 minutos. Se a observância da lei, depois da vinda de Cristo, fosse aceitável... Se a observância da lei, depois da vinda de Cristo, fosse aceitável, Paulo teria classificado isso como separar-se de Cristo e cair da graça. E cair da graça? Aí eu vou ler. Aqui ele cita Gálatas 5:4. Vamos lá. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo. Caíram da graça.
Eu só vou ler um versículo, então, porque o nosso tempo também está reduzido, né? E vou deixar o Rodrigo e para o pastor Daí, para eles fazer uma conclusão dos 10 Eu minutos. vou ler outro versículo né? também. Se eu ler um, eu leio outro. Porque quando diz se a observância da lei depois da vinda de Cristo fosse aceitável, né? Paulo está fazendo o comentarista fazendo uma pergunta, mas de acordo com o livro, na página 67, aqui, não foi aceitável. Está escrito assim, ó, Hebreus 7, 11, depois o 18, depois o 19, disse: se a perfeição fosse possível no meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Portanto, por um lado se revoga a ordenança anterior, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz a esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. Então, eu tiro a minha conclusão que através da lei não pode ser complementado aí isso que Paulo fala em Gálatas 5 e 4, não consegue separar de Cristo, né? E cair na graça. Pastor? Pode ter oportunidade, pastor Daí ou Rodrigo. Quando vamos lá usar um termo da lei e tentar fazer um trocadilho aqui. Quando Moisés recebe orientação do Êxodo, da última praga, né, que ele vai falar da Páscoa, do sacrifício do sangue na bacia e tal, ele vai dizer, o sangue na bacia não era o suficiente. Tinha que pegar o hisopo, passar na verga e nos umbrais da porta, ok? Então, aquilo remete a passar responsabilidade para o sangue, né? Pegar o sangue e fazer o uso dele. Na graça, a morte de Jesus é o suficiente. Só que o sujeito tem que aplicar o sangue da nova aliança a si próprio. Então, o sujeito que anula, que não quer viver, quer continuar servindo a Deus pela lei, ele não está fazendo uso do sangue. E aí vai dar ruim. Ele não vai conseguir cumprir. E aí ele vai, na hora da última praga, o anjo da morte vai passar e vai dar ruim. Então, não tem jeito, tem jeito. Tem que ser pela graça. Isso, concordo. Eles querem se justificar pela lei, mas se formos honestos, a conclusão que vamos chegar é que nós não somos capazes, né, de cumprir a lei. Logo, como eu vou me justificar através dela? Impossível. Né? Por isso que da graça vocês caíram. A graça é o que traz a vocês a justificação pela fé na obra de Cristo Jesus. Né? Isso é algo da graça, não é da lei. Então, se eu tentar me justificar pela lei, eu caí da graça, me afastei de Cristo. Acabou. E não tem um propósito... Vai dar assim, ruim, né? Vai dar ruim. Né? Acaba desprezando a graça. Sim. Acaba desprezando a graça. E a graça, ela na sua plenitude foi alta, né? O preço foi muito alto. Sim. O que o pastor Ziel mencionou nesses textos anteriores, né? É que a lei não é capaz de nos aperfeiçoar. Né? Ela não remove, não tira os nossos pecados. A graça em Jesus, sim. E se temos algo muito bom e melhor e superior, né, por que ficar com o que é antigo, né, antiquado, velho? Paulo, aos Romanos, capítulo 7, ele fala na velhice da letra. Nós vivemos em novidade de vida e não na velhice da letra. Isso é muito lindo, né? É lindo. É aceitar mesmo a plenitude da graça. E Maravilhosa saber graça. quanto que ela custou, né? Quanto ela custou. E ser sempre agradecido por isso. Por tudo. Por tudo. O nosso próximo encontro vai ser o capítulo 4, a salvação no Antigo Testamento. Vamos saber um pouquinho como funcionava lá. Eu vou deixar os pastores e o Rodrigo despedirem de vocês. Deus os abençoe e até a próxima edição do ADEC. Pastores, Rodrigo. Mais uma vez, prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus seja com todos nós. Muito feliz de estar aqui pela primeira vez, participando com os irmãos, os pastores, a irmã também. Foi uma experiência muito legal de viver,
Agradeço mesmo o convite e agradeço a todos aqueles que nos assistem e nos ouvem. Deus abençoe em nome de Jesus. Mais uma vez a gente vê a graça, né? A graça transformando, né? Nos transformando, né? Nos fazendo estar aqui, é muito bom. Deus abençoe a todos e vamos viver essa graça, porque a graça, falar da graça é algo maravilhoso, e a gente precisa não só falar, mas viver pela graça. Deus abençoe Rodrigo, pastor Ziel, irmã Carol, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.